Agora, 9 horas, 1 minuto, nós vamos voltar a falar sobre aquela operação da Polícia Federal de ontem contra um grupo de empresários que apoiam o presidente Bolsonaro e que teriam, neste grupo de WhatsApp, defendido um golpe de Estado caso Bolsonaro perca e Lula vença as eleições agora de outubro. Nós lembramos que foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra 8 empresários em 10 endereços distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Essas buscas foram pedidas pela Polícia Federal, autorizadas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada na última sexta-feira. Moraes também determinou a quebra de sigilo bancário e o depoimento dos empresários, além do bloqueio das contas nas redes sociais. Entre eles está o dono das lojas Havan, Luciano Hang, que vai conversar com a gente agora aqui na programação da CNN Brasil. Seu Luciano, obrigado pela entrevista, pela atenção aqui com a CNN. Bom dia para o senhor. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer o que aconteceu ontem. Um dia muito nebuloso no nosso país. Seu Luciano, com a apreensão do celular do senhor, o senhor consegue afirmar e garantir que nada será encontrado do ponto de vista de financiamento de grupos que pregam alguma ruptura com a democracia, que não vai ser encontrado no seu celular nada além daquilo que está escrito naquele grupo de WhatsApp? O senhor financia algum grupo, dá suporte financeiro para algum grupo que tenta tramar alguma coisa contra a democracia se o presidente Bolsonaro não for reeleito? Olha, eu tenho 1000% de certeza que não vão encontrar nada no nosso celular, nem meu e nem das pessoas que eles foram atrás, né? O Brasil hoje vive um momento delicado, né? Um momento sombrio. Seria cômico se não fosse trágico o momento que nós estamos vivendo, onde um grupo de WhatsApp de pessoas, eu até brinquei hoje de manhã, né? Eu fico pensando, os velhinhos de 80, 70 anos, o pessoal que eles pegaram ontem, né? Eu tenho 59, eles me chamam já de velho da van, mas os outros que pegaram têm 82, 72, 75, aqueles velhinhos tomando conta do poder. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Adentrar dentro de um grupo de WhatsApp, um grupo de empresários de política que foi criado no final do ano passado, acho, foi incluído lá por alguém, alguém me incluiu, meu número se tornou público em muitos grupos de WhatsApp, as pessoas me agregam e eu acabo ficando nos grupos de WhatsApp até para pegar informações no sentido que possam me ajudar nas minhas redes sociais. Alguns grupos eu interajo, outros não. Nesse caso desse grupo, eu interagi até o mês de maio, mais ou menos, quando houve aquele problema de vazamento também do padre Lancelotti, onde eu comentei alguma coisa e surgiu notícias da imprensa, eu vi que era um grupo que não dava para confiar. Mas são grupos fechados de pessoas, de empresários que pensam o país, que pensam a sociedade, pensam na economia, e lá é muito eclético, tem de todas as vertentes políticas. E é claro que às vezes acontecem as discussões. Agora, pegar mensagens pensadas de um lado do outro, levar para uma reportagem dizendo que empresário querem fazer golpe de Estado, por acaso o nosso ex-presidente volte ao poder, é um sonho, é uma coisa de maluco. Só pode acreditar numa notícia dessa pessoas que vivem num outro mundo e não no nosso país. Luciano, obrigada pela presença do senhor aqui, meu bom dia também. A Polícia Federal, né, agiu ontem contra esses empresários. É claro que a lei não consegue pensar o futuro, né, o que planejam, mas muito se diz que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem defendido, alguns interlocutores também, de que é preciso não mais estar passivo, mas agir proativamente para evitar discursos de ódio e possíveis, né, ataques à democracia brasileira. Não há nada nesse grupo que indique ataques à democracia brasileira? Olha, ataque à democracia,
ataque à liberdade foi feita ontem. O que foi feito ontem foi um dia nebuloso para o nosso país. A imprensa não pode aceitar, as entidades não podem aceitar, o Congresso não pode aceitar, os políticos não podem aceitar, os empresários não podem aceitar. Ontem foi um atentado contra a democracia e a liberdade de pensamento e de opinião. Estamos, sim, vivendo um momento de um país democrático ou de um país de totalitarismo. O que eu vi ontem é um absurdo adentrar nas casas de empresários, porque num grupo fechado de WhatsApp houve discussões de empresários ou de pessoas, de brasileiros normais, discutindo política. Lá, a mensagem que mais saiu à tona foi: eu prefiro a volta dos militares do que o novo governo do PT. É um absurdo que fizeram não contra mim, né, mas contra todos os 215 milhões de brasileiros. É impossível aceitar o que aconteceu ontem. Inclusive, a imprensa, eu noto que essa manhã acordou de um pesadelo. E eu vi até pessoas que se posicionavam do outro lado, não aceitando o errado como se verdadeiro fosse. Seu Luciano, o jornalista Guilherme Amado, que foi quem divulgou essas mensagens no portal Metrópolis, divulgou outras mensagens depois de uma resposta do senhor a ele, atribuindo ao senhor a seguinte fala no WhatsApp. Presidente do TSE, o senhor cola ali uma notícia, encaminha uma notícia para o grupo. Presidente do TSE afirma que teremos eleições limpas no Brasil. Essa é a manchete da notícia. E aí o senhor, logo abaixo, diz aqui o texto, de forma irônica, envia a mensagem comparando Edson Fachin ao casal Nardoni. Para quem eventualmente não se lembra, esse foi um crime que chocou o país. O pai e a madrasta da criança, da Isabela Nardoni, foram condenados por arremessar a criança da janela do alto de um prédio aqui na Zona Norte de São Paulo, e ela morreu, claro, a Isabela, com 5 anos. Aí o senhor coloca abaixo: casal Nardoni afirma que cuidará bem do seu filho. Ou seja, presidente do TSE diz que teremos eleições limpas, e casal Nardoni, que já matou uma criança, afirma que cuidará bem do seu filho. E no mesmo grupo, há mensagens dizendo o seguinte: prefiro o golpe do que a volta do PT 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil. Essa mensagem não é do senhor, ela está no mesmo grupo. Tem uma outra mensagem que também não é do senhor, mas está no mesmo grupo, dizendo: quero ver se o Supremo tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica e com tropas aplaudidas pelo público. As mensagens não são do senhor, mas o senhor coloca uma mensagem dizendo que o ministro Fachin é o Nardoni, que ele cuidar da urna eletrônica é a mesma coisa que o Nardoni cuidar da filha. Aí vem alguém dizendo que o Supremo quer aplicar um golpe nas eleições, que o Supremo tem de ser contido a partir de um desfile militar na Avenida Atlântica com as tropas aplaudidas pelo público. Isso é opinião ou é ameaça? Não, de forma nenhuma ameaça. Veja bem, imagina um grupo com 250 membros, políticos, empresários, diversas pessoas da sociedade, que colocam ali, por exemplo, os meus prints aí, foi um compartilhamento. Eu peguei de alguma coisa e joguei lá, tá? Mas não fui eu que fiz, tá? Peguei notícias da imprensa e joguei lá. O do menino lá que escreveu sobre ele preferia o governo militar do que a volta do governo Lula, você imagina como os empresários brasileiros estão apavorados com a possível volta de um governo de extrema esquerda, porque hoje as pessoas pensam, olham para a Argentina, olham para a Venezuela, olham para Cuba e ficam apavorados. Nada mais se eu abrisse o teu celular e a Renata que está do lado, né? Quantas mensagens, quantos grupos que nós temos da família, da pescaria, e daqui a pouco surgem debates e as pessoas começam a colocar ali, porque é como se fosse uma mesa de bar. Você se sente num grupo fechado de WhatsApp, se senta à vontade de colocar ideias e colocar na mesa
inclusive, eu estou numa das nossas lojas. Comecei na segunda-feira de manhã uma viagem para visitar 30 lojas. E o que eu venho fazer aqui? Escutar aquilo que o cliente e os meus colaboradores possam me agregar para melhorar a nossa empresa. E num grupo de WhatsApp, né, num país como o nosso, eu acho mais que as pessoas lá de cima precisam escutar a sociedade. O que a sociedade pensa para mudar o nosso país. Mas, Luciano, então, eu acho... Quando o senhor, um líder empresarial importante, compara quem cuida da urna eletrônica com o casal Nardoni cuidando de uma criança, essa mensagem tem um peso, né? Maior do que um cidadão comum. Dentro de um grupo de WhatsApp fechado, eu sou responsável... me cortaram as minhas redes sociais ontem, tá? Já tinham me cortado lá há 2 anos atrás. Eu coloco nas minhas redes sociais, tenho muito cuidado que eu coloco nas minhas redes sociais, sempre no sentido de motivar, ensinar, provocar reflexões. Quando eu falo com milhões de brasileiros, né, eu tento sempre ser positivo, sempre colocar a harmonia, a paz e a felicidade acima de tudo. Agora, num grupo de WhatsApp para 250 pessoas, eu tenho que ver talvez as postagens para cima, para baixo, o que estava se discutindo naquele momento. Porque não se pode pegar mensagens pinçadas e colocar como se fôssemos os velhinhos daquela turminha lá do WhatsApp querer fazer um golpe. Aliás, vou colocar para vocês, a esquerda adora colocar bordões nas suas campanhas. Fora Temer, genocida, não vai ter golpe, né? Eu vou colocar um bordão para o que aconteceu ontem. Censura não. Censura não. Esse hashtag censura não. Luciano. O que está acontecendo no nosso país é censura. Querem calar quem está do lado do presidente. Aí não é democracia. Quando um lado pode falar e o outro lado não pode falar, quando alguém assina uma carta, né, apoiando ditadores, é em prol da democracia. Quando a gente vai para a rua, de verde e amarelo, com a bandeira brasileira, festejar o 7 de setembro, o bicentenário da independência do nosso país, aí é atos antidemocráticos. Nós vivemos momentos muito estranhos no nosso país. Luciano, o que eu quero, como ativista político, é o melhor para o nosso país. Eu quero desenvolvimento, eu quero emprego e felicidade. O senhor mesmo citou aqui agora o cuidado que o senhor tem com as suas redes sociais, né? De não manifestar determinados tipos de pensamentos, que o senhor se sente livre para manifestar num grupo de WhatsApp com 250 empresários. Pensando no momento político que a gente Eu queria fazer um parênteses antes que me esqueça. Vocês viram os 2 vídeos que eu coloquei ontem do Guilherme Amado? Vocês escutaram os vídeos que eu passei nas minhas redes sociais? Não. Não? Então vocês só estão vendo um lado. Para começar por aí. Vocês não viram aquilo que eu escrevi, mas foram ver aquilo que o Guilherme Amado já tinha ouvido numa olhada. Então, a íntegra da mensagem nós vimos. Vocês, para fazer a entrevista comigo, deveriam ter visto os 2 lados e me escutado, né? Olhem os 2 vídeos que eu coloquei do Guilherme Amado ontem, onde ele afirma que jamais eu falei sobre golpe, mas fui colocado naquela entrevista como se eu fizesse parte do golpe. Eu li a resposta que o senhor encaminhou para a imprensa, Luciano. A minha pergunta para o senhor agora é o seguinte... Não, eu estou falando, a nota da imprensa é diferente dos vídeos que eu coloquei do Guilherme Amado, 2 vídeos. Tá bom. Luciano, a minha pergunta para o senhor é o seguinte, esse momento que a gente vive agora, de um ambiente tão polarizado, em que até o tema de uma festa de aniversário pode ser levado a níveis absurdos de crimes mesmo, é um momento de empresários que representam uma boa parte do PIB brasileiro, boa fatia do empresariado nacional, se reunir e colocar palavras, frases como essa, assim, eu prefiro golpe a ver certo candidato vencedor da disputa eleitoral? Renata, eu queria ver o que tem dentro dos grupos de esquerda. O que eles falam lá. Se eles colocaram um X9 dentro de um grupo de direita de empresários, eu queria ver
o que tem dentro de um grupo de sindicato, dentro da cúpula do PT, me arranja um X9 e traga também para a tona isso aqui. Por que estão só vendo um lado? O que eu vejo hoje, principalmente na imprensa, é bater em todo mundo que está do lado do presidente Bolsonaro. O que passa para o outro lado, todo mundo passa a mão na cabeça. É um grupo de empresários, a turma da esquerda que apoia os empresários da esquerda é um grupo democrático, é um grupo de empresários. A partir do momento que você fala que é Bolsonaro ou você compactua com as ideias do atual governo, você é um empresário bolsonarista. Vamos parar de colocar nome das pessoas que fazem parte do governo de pessoas do mal. Vamos tratar todo mundo igual. Nós não estamos vivendo numa democracia. Nós, inclusive hoje falei de manhã, é engraçado, cortam as nossas redes sociais, tentam nos calar. Do outro lado, está toda a imprensa batendo palma. O pessoal da esquerda, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. É um controle de mídia, para acabar com o nosso presidente e com o atual governo. O pessoal da imprensa, quase com total, é de um lado contra uns coitados dos velhinhos que estão num grupo de WhatsApp privado. Isto é uma vergonha. Nós temos que avisar, não só para todos os brasileiros e para o mundo, que aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de totalitarismo e não de democracia. E a CNN abriu espaço para que o senhor possa dar o seu lado, a sua versão a respeito dessa operação. Eu agradeço ao empresário Luciano Hang atenção aqui com a CNN. Um bom dia. A próxima vez, por favor, olhe os meus posts. Não fica olhando só o do Guilherme Amado. Aí vocês estão vendo um lado só, e é o lado da esquerda e não da direita. Vocês têm que ver os meus posts e aquilo que nós estamos falando. E também vocês têm que ter mais espaço para quem está do lado do governo e do nosso presidente, e não do ex-presidiário Lula. Obrigado, empresário Luciano Hang, que conversou com a gente aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Quem está do lado da verdade não pode ter medo. Nós precisamos ter voz. A gente vai encerrar agora a entrevista que vocês me deram. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, bom trabalho para o senhor.